Então, pessoal, hoje a gente vai entrar nessa parte de epidemiologia, que é um embasamento de como nós temos que olhar para o outro, ou seja, para o paciente, né? Quando a gente for realizar um atendimento, um tratamento, ou seja, tudo que está por trás dele. E além da patologia, e além de ver os sinais e sintomas e querer ter o interesse de saber tudo que está envolvido na vida daquele paciente. Onde é que ele trabalha, onde é que ele mora, o que é que ele faz, quais são os hábitos dele, porque isso também vai contribuir para solucionar, para ter um diagnóstico e até mesmo solucionar um caso, por exemplo, de uma epidemia de uma determinada doença, como a gente vai ver algum exemplo, tá? Então vamos lá. Então, de início, nós vamos começar com a introdução, né, do que é epidemiologia, alguns conceitos, quais são os objetivos da epidemiologia. Aí nós vamos entrar nessa parte que tem uma discussão maior dela, que é qual é a determinação social da doença, ou seja, qual é a relação da sociedade com a ocorrência das doenças. Como é que a gente faz a prevenção e a promoção da saúde, ou seja, a prevenção de doenças associada à promoção da saúde. Então, a gente vai ver todos esses conceitos para ajudar a intercalar com o conceito do processo saúde e doença. Então, de início, né, epidemiologia vai significar o quê, né? O estudo de epidemias ou da distribuição das doenças nas populações. Por muito tempo, a medicina ficou só o quê? Identificar os sintomas, aí ver qual é a patologia, né? Todos os termos da patologia daqueles sintomas e sinais e definir um diagnóstico. Então, pouco se percorria atrás do que estava por trás daquele paciente, ou seja, o meio ambiente, o meio social no qual ele está inserido. Então, isso começou a mudar há muito tempo atrás com um médico que também era sanitarista inglês, chamado John Snow, tá? Não é o Jon Snow do Game of Thrones, que quis resolver o problema da cólera. A cólera estava dizimando a população em Londres, da Inglaterra como um todo, só que não existia métodos para se identificar os micro-organismos. Na verdade, nessa época não existia nem o conhecimento da existência dos micro-organismos, né? Ainda tinha a crença daquela teoria da vida que surge do nada. Então, ele teve que partir para outro olhar para tentar solucionar esse problema. E o que foi que ele fez? Ele pegou o mapa da cidade e foi marcando os pontos onde tinham mais mortes por cólera. E aos poucos ele percebeu que existia um maior número de mortos em uma determinada região e ele resolveu investigar. Então, aqui é o mapa da cidade onde ele foi marcando onde é que tinha a maior frequência de mortalidade por essa doença. Aqui é só uma imagem que vocês veem o caos que era na época da cólera, porque a gente não tinha esse tratamento, né, do esgoto e tudo mais, então as pessoas realmente ficavam expostas e a contaminação ela era inevitável. Então a mortandade ela foi muito grande na época da epidemia de cólera. Então o que foi que eles descobriram? Que as pessoas que estavam morrendo consumiam principalmente água de uma determinada fonte da cidade. Então ele resolveu fechar essa fonte e aí o que foi que aconteceu? Houve uma diminuição do número de mortes. Além disso, ele também descobriu que aquela fonte ela captava água do rio, né, que recebia todos os dejetos da cidade. Todos os rejeitos iam para esse rio e esse rio é que alimentava a fonte que todos estavam consumindo. Então, a partir do momento em que ele percebeu isso, que ele fez essa análise por trás dos sinais, por trás dos sintomas dos indivíduos, ele conseguiu reduzir e diminuir bastante a mortandade da doença da cólera, certo? Então, sem nenhum conhecimento biológico, sem nenhum conhecimento patológico, ele conseguiu mostrar a causa daquelas mortes lá na cidade de Londres. Então, ele não disse qual era o micro-organismo causador, ele não disse qual era o mecanismo, nada disso, mas ele sabia que estava vindo por causa da contaminação pelo esgoto, pelos rejeitos e que as pessoas estavam bebendo a água contaminada. Então, pronto, era só bloquear isso aí, as pessoas terem mais higiene
que o problema se resolveria, pelo menos em parte, né? Que tanto que houve a redução brusca do número de mortes. A partir disso, a gente teve o início de uma nova epidemiologia, né? O que é que essa nova epidemiologia ela passou a fazer? Ela estuda agora o que causa as doenças e quais as medidas que podem erradicar ou pelo menos prevenir o surgimento e o desenvolvimento de doenças. Então ela está relacionada principalmente aqui ao prevenir. Cadê prevenir? Tá aqui. Ela está relacionada principalmente à prevenção, certo? A evitar que a doença ela chegue no nível de causar danos ao indivíduo. Então, quando a gente tem essa nova epidemiologia, alguns termos começam a surgir para ajudar a embasar essa ciência. Então, a gente tem agora a determinação social do processo da saúde e da doença, que é identificar quais os impactos da sociedade na disseminação de doenças. Então, a epidemiologia se tornou a ciência responsável pelo estudo das causas das doenças a partir de fatores sociais, conhecimento necessário para propor medidas de prevenção e controle, além de fornecer dados para o planejamento em saúde. Então, a partir da observação da sociedade como um todo, é que a epidemiologia ela pode atuar, certo? É o que você chega ali, você está na atenção primária, no posto de saúde, e todos os dias você está recebendo inúmeros pacientes com características de gastroenterite, né? Se você só chegar e tentar resolver a sintomática, tome aqui uma enterogermina, uma reposição de zinco, tome soro para não desidratar, se estiver vomitando, tome aqui o remédio para não vomitar. Se você for tratar apenas a sintomática, todos os dias o posto vai continuar lotado, lotado e lotado. Então você tem que chegar para o seu paciente e perguntar: onde é que você trabalha? Você está consumindo qual tipo de água, né? Na sua casa tem tratamento de esgoto, você é exposto. Então, quando você parte para compreender o paciente, você consegue obter informações mais seguras. Então, pronto, um paciente diz que ele mora no bairro tal e que é exposto ao esgoto e que está com um problema lá na distribuição de água. O outro paciente diz que é do mesmo bairro. Então, aí, o que é que acontece? No momento em que tem a reunião lá na secretaria daquele posto de saúde, você vai dizer: olha, isso está característico dos bairros tais, tais e tais, que está lá com exposição a rejeitos, ao esgoto a céu aberto. Então, vamos falar com a prefeitura, vamos mostrar esse estudo para a prefeitura para que eles possam ir lá e solucionem, né? Façam um saneamento básico daquela região, para diminuir a incidência desses casos. Então, isso é epidemiologia. Ela faz um estudo social por trás das doenças, tá? Então, daí surge a determinação social do processo saúde e doença, que demonstra o quão necessário é entender como a sociedade se organiza e quais são as políticas e ações que valorizam e promovem o adoecimento da população ou a prevenção de doenças. Então, o que é que a gente percebe enquanto equipe da atenção à família, da atenção primária, que tem mais incidência de doenças? Realmente a falta de saneamento básico. E o que nós percebemos que tem mais relação à prevenção de doenças? Olha, a gente, prendeu meu cabelo aqui. Aí o que é que a gente vai pegar aqui? O que é uma forma boa de prevenção de doenças? Eu percebo que quando eu envio a agente de saúde de casa em casa, eu tenho uma redução da incidência de problemas gastrointestinais em crianças, né? Desnutrição e tudo mais. Então eu tenho que me dedicar a essa metodologia de prevenção de doenças. O que é que favorece o adoecimento da população? A falta de saneamento básico. Então tem que haver um investimento maior, políticas públicas voltadas principalmente para combater a falta do saneamento básico. Então é isso que a gente faz. Portanto, é ir além dos fatores biológicos. Não é só, eu tenho que
lavar minhas mãos constantemente para tentar eliminar os vírus, as bactérias e os demais patógenos. Não é só isso, entendeu? Não é só eliminar os fatores biológicos, é entender como a organização da sociedade pode interferir no desenvolvimento, na prevenção e também na erradicação de uma determinada doença. Então, desde a década de 70, que a gente tem uma preocupação em compreender os fatores que determinam a saúde ou a perda da mesma. Então, Laframboise, né, que era um francês, ele estipulava que o estilo de vida e condutas em torno da saúde e da biologia humana e do meio ambiente e a assistência sanitária que era fornecida seriam fatores determinantes da saúde. Ali já na década de 90, esses fatores que estavam associados à presença ou não de saúde já mudaram um pouco através de Tarlov, que propôs um modelo que contemplava 5 níveis de determinação social da doença. Desde o nível individual para o nível coletivo. Daqui a pouco a gente vai ver qual é essa diferença entre o individual e o coletivo, né? A gente tem que olhar para o paciente, mas a gente também tem que olhar para o todo. Então, ele colocava como os termos dessa determinação social da doença, ou seja, a associação da sociedade com a existência das doenças. O biológico, o físico e o psíquico, né? Quando tem alguma alteração biológica, seja por patógeno ou seja do próprio organismo. A alteração física do próprio indivíduo ou quando ele sofre algum trauma físico. E psíquica, a gente sabe que doenças, né, alterações mentais também vão acarretar em danos físicos, em danos corpóreos. A gente tem um segundo aqui, que é o estilo de vida. Esse indivíduo, ele é sedentário, ou ele pratica atividade, ele se alimenta bem, ele não se alimenta bem. Então, isso também vai interferir. O terceiro, determinantes ambientais e comunitários. A família, a escola, o emprego, né? Os determinantes ambientais, o meio em que esse indivíduo vive. Ele é poluído, ele não é poluído. Então, se a gente pegar e comparar o ar daqui com o ar de São Paulo, a gente sabe que a atmosfera de São Paulo ela é muito mais danosa para o sistema respiratório do que a daqui. Então, o ambiente e também os fatores comunitários, como é que a gente interage com a família? Na minha família, eu tenho um alcoólatra, então você sabe que isso vai interferir no desenvolvimento da criança, o desenvolvimento educacional, bem como o desenvolvimento mesmo pessoal, ou tem alguém que tem alguma doença na família, também dificulta a dinâmica familiar. Então, você sabe que esses fatores também vão ser determinantes para que aconteça algum dano à pessoa. Quarto, determinantes ambientais físicos, climáticos e de contaminação ambiental. Poluição por radioatividade, por exemplo, usina nuclear que tem um vazamento. A gente sabe que vai impactar na saúde daqueles que estão nas áreas adjacentes àquela usina. Contaminação. Problemas climáticos, né? Quando a gente tem regiões que tem o acontecimento de enchentes, ou tem outras regiões lá nos Estados Unidos que tem o acontecimento de furacões. Então, são eventos climáticos que também vão interferir na saúde dos indivíduos. E, por fim, a estrutura macrosocial, política e a percepção populacional, que é justamente aqueles que deveriam atuar para melhorar, para prevenir e promover a saúde dos indivíduos. E se eles não se dedicarem a fazer isso, obviamente vai ter impactos nos indivíduos. Se a gente está ali no posto de saúde, percebe essa situação dos bairros e a gente não faz o relatório, não faz a comunicação na reunião que possa ser repassada à prefeitura, ninguém vai solucionar o problema do saneamento básico. Então, vai continuar repetindo. Se você para ali apenas no diagnóstico e no tratamento, você não vai solucionar o problema macro, certo? E isso vai desde do posto de saúde, né, do profissional da saúde individualmente até o coletivo, da mesma forma em que os políticos que têm um poder maior de solucionar as questões não o fazem. Atualmente, foi comigo não. Atualmente o modelo, né, que é mais estudado é o desses autores, que é o mais estudado no Brasil, e ele estabelece níveis de determinantes que vão do individual ao macrosocial.
Então, é o que vocês veem aqui nessa imagem. As condições socioeconômicas vão interferir na saúde do indivíduo? Claro que vai, né? A gente sabe por vários estudos que aqueles que são mais pobres, a gente vê uma incidência maior de doenças, principalmente aquelas relacionadas à necessidade do saneamento básico e tudo mais, inanição. Então, também temos condições culturais e ambientais gerais, condições de trabalho, ambiente de trabalho. Não adianta você ter uma condição socioeconômica boa, ter uma estabilidade familiar, se todo dia quando você chega no trabalho você tem um estresse psicológico, você não consegue se adaptar lá dentro. Você sofre um assédio moral, então isso vai causar os danos psicológicos e a gente já viu que os danos psicológicos têm uma forte capacidade de causar danos físicos, danos à saúde do indivíduo. Idade, sexo, fatores hereditários. Obviamente, o indivíduo mais velho, ele vai ser mais favorável a ter alguma doença. Os indivíduos do sexo masculino, por não terem muito cuidado, eles também têm uma incidência maior de doenças, né? Eles não se cuidam da mesma forma que o sexo feminino. O sexo feminino, ele procura muito mais o médico, né, para fazer exames de prevenção. No caso do sexo masculino, não, ainda tem um preconceito, principalmente quando a gente compara aí, né, câncer de colo de útero e câncer de próstata, porque tem o preconceito no processo do exame. Então, todos esses fatores aqui interferem, né? A educação também vai interferir. Como é a educação? A escola que essa criança está se desenvolvendo, ela é uma escola boa, que está ali apoiando a criança, que tem políticas, por exemplo, de não favorecer o bullying, né? Se não favorece o bullying, a criança não vai ter os impactos psicológicos. Já se a escola não está nem aí, essa criança pode ter impactos psicológicos que causem danos à sua saúde física, certo? Então, são todos os fatores que existem na sociedade de forma macrosocial que vão interferir e determinar a doença. Então, os determinantes sociais, eles são importantes para entender como a saúde é sensível ao ambiente social, sendo assim um importante desafio da saúde coletiva. Então, esses autores, eles dividem os determinantes sociais em 6 pontos, né? Gradiente social, ou seja, a expectativa de vida ela é menor e as doenças são mais comuns a partir do momento em que a gente tem uma classe social mais baixa. Quando vai aumentando as classes sociais, né, no sentido de maior renda, a gente tem uma redução da incidência de doenças. Isso são estudos comprovados, estudos publicados, né? Estresse. O estresse, ele vai causar o quê? Ansiedade, baixa autoestima, insegurança, isolamento social, e esses fatores psíquicos, eles têm poderosos efeitos sobre a saúde, também causando danos. A gente tem ainda o fator social que interfere na saúde, a infância. Então, a pobreza, né? Durante mesmo a gestação, se houver pobreza e aí não houver nutrição adequada do feto, essa criança já nasce com problemas de saúde, certo? E se permanecer a situação após o nascimento, essa criança ela vai ter prejuízos educacionais, prejuízos de desenvolvimento, porque ela não tem a nutrição adequada, certo? O outro fator que interfere também, rede social e exclusão social, que foi o que nós discutimos ali. Indivíduos que são desempregados, marginalizados, deficientes físicos, indivíduos refugiados, aqueles, né, que são os moradores de rua, eles têm um risco de morte e de aquisição de doenças muito maior. Que aí a gente já consegue fazer essa associação aqui com a renda, com o gradiente social, né? A partir do momento que está ali passando por uma situação difícil financeiramente, a gente tem essa incidência maior de doenças. Quinto, a gente tem o suporte social. Indivíduos que não têm muitas relações de amizade, boas relações sociais, redes de apoio, né? Eles vão ter um prejuízo da sua saúde. Então, aqueles que têm uma rede maior, e isso aqui é importante que a gente destaque a qualidade, né? Não significa que aquele que tem 30 amigos, mas não são 30 amigos de qualidade, vai ter uma saúde maior. Mas levando em consideração isso, de ter uma rede de amigos e não ter
uma rede de amigos, aqueles que não têm o apoio, seja de onde for, eles têm uma incidência maior de doenças. E por fim, o comportamento ou a escolha pessoal, que é o que a gente mais associa, né, às doenças, que são hábitos inadequados de saúde, muitas vezes influenciados pelo ambiente social. Então, é aqueles indivíduos que têm hábitos danosos, né? Por exemplo, sedentarismo, alcoolismo, fumo, uso de drogas ilícitas, certo? E além disso, é aqueles indivíduos que talvez, se eles tivessem inserido num ambiente mais favorável, eles não agiriam assim. Mas aí eles têm a rede de amigos prejudiciais, ou seja, sem qualidade, né? Que vão favorecer ele ter contato com essas substâncias danosas, com o meio danoso, certo? Então, com essas determinações, né, associadas ao processo de saúde e doença, foi estabelecida as metas de desenvolvimento do milênio. E o que é que elas preveem? Ações como a redução da pobreza, da educação, da saúde materna e infantil, entre outras, por todos os motivos que a gente discutiu anteriormente, porque esses fatores devem ser melhorados, e elas foram assinadas por mais de 180 países, incluindo o Brasil, certo? Então, no ano de 2006, foi instituído no Brasil, por decreto presidencial, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, que tem como objetivo principal atuar junto ao poder público, às instituições, sejam elas educacionais, instituições de saúde, e a sociedade, promovendo práticas e políticas de melhoria à saúde. O que é que a gente vê? O poder público é justamente a política, né? É onde a gente tem o poder máximo que vai contribuir nesse processo de melhoria da ocorrência de doenças. As instituições também têm essa relação, porque as instituições onde esses indivíduos trabalham, onde esses indivíduos estudam, onde esses indivíduos vão se consultar, que são as instituições de saúde. Então, todas essas instituições, se elas também tiverem esse papel de fazer com que a qualidade de vida do indivíduo melhore, elas devem fazer isso através aí dessa legislação. E aqui, por fim, a gente tem o papel da sociedade. A sociedade também é importante nesse ponto. Então, estou trabalhando aqui, nós mencionamos a situação do assédio moral. Se eu, como ser humano, tenho a capacidade de não fazer isso, por que eu vou fazer, né? Porque eu vou causar o dano a outra pessoa. Então, a sociedade em si, ela também tem que ter a consciência. E aí a gente parte também para a prática, né? Por exemplo, se eu sei que se eu jogar o lixo no chão, eu vou entupir os bueiros, e aí quando tiver uma chuva vai causar enchente, por que eu vou jogar o lixo no chão? Se quando tem a enchente eu propago leptospirose, uma série de doenças são propagadas através disso. Então, é também a atuação prática da sociedade no meio que vai contribuir para a melhoria da situação da ocorrência das doenças. Então, embora o nosso país ele venha expandindo a rede de assistência, de capacitação dos profissionais de saúde e também de incentivo à escolaridade de qualidade, né? A escola de qualidade, a prevenção e a promoção da saúde permanecem ainda um desafio. Ainda é por isso que vocês têm essa disciplina, né? Porque ainda é um desafio estabelecer isso na mente dos profissionais de saúde e de todas as outras pessoas no geral. Mas quais seriam essas medidas de prevenção que se quer colocar na mente do indivíduo, né? Então, à luz dos princípios da epidemiologia vistos, é importante distinguir os enfoques e estratégias básicos para a prevenção e o controle de doenças. Então, a gente tem um enfoque de nível individual e um enfoque de nível populacional. Os dois devem ser analisados, tá? Então, essa distinção fundamental em saúde pública, ela é essencial para a compreensão da doença na população, porque é o produto de uma complexa interação de fatores proximais e distais ao indivíduo, em interdependência com seu contexto biológico, físico, social, econômico, ambiental e histórico. Ou seja, todos os termos que a gente viu, que nós discutimos anteriormente,
que vão interferir na determinação da saúde da doença. Então, eles dependem de tudo isso. Então, a gente precisa que a saúde pública esteja envolvida diretamente nesse processo. Então, para que a gente compreenda isso, eu vou definir para vocês o que seria esse enfoque, né, de prevenção individual e o coletivo. Então, o enfoque individual, ele vai enfatizar a prevenção e o controle das causas das doenças nas pessoas em particular, naquelas com alto risco de adoecer, enquanto que o enfoque populacional enfatiza as causas das doenças na população como um todo. Então, o que é o enfoque individual? Indivíduos diabéticos, e aí eles vão ter toda uma política, né, todo um direcionamento para eles. Indivíduos cardíacos, então esse é o enfoque individual. E o coletivo é aquele que é para todos. Por exemplo, saneamento básico é para todos, que todo mundo vai poder sim infectar com aquilo. Então as medidas de prevenção individual, elas vão ser voltadas para um tipo específico. Então, Mas quando eu trago políticas, por exemplo, para evitar ou medidas enfim, eu trago alguma coisa da educação e saúde para evitar, por exemplo, que mais pessoas venham a desenvolver, por exemplo, diabetes, já não se trataria de um enfoque mais coletivo? Sim, mas aí é a política pública, né? Isso aqui já vai tratar, a pessoa já tem o problema, entendeu? Então é para aqueles que já fazem parte do grupo de alto risco, certo? Então isso implica reconhecer que um fator que seja causa importante de doença nas pessoas não vai ser necessariamente o mesmo fator que determina primariamente a taxa de doença na população. Então não é porque a quantidade de incidência de doenças cardíacas é bem menor do que de gastroenterites que vai ser que a gente não vai dar a mesma atenção para as doenças cardíacas que se dá para as gastroenterites, só porque uma não lota os postos de saúde e a outra lota, certo? Todas têm que ter o seu enfoque direcionado. Então, no enfoque individual, a intervenção de controle e prevenção, ela está voltada para quê? Para esse grupo de alto risco, e o seu sucesso total envolve o truncamento da distribuição de risco. Então, a frequência de exposição e o risco de adoecer do resto da população, que é a grande maioria, não vai ser interferida, né? É voltada para esse grupo específico. É importante, mas ela tem um foco, o grupo de alto risco, certo? Já o coletivo, por outro lado, ele vai ter a intervenção e o controle da prevenção voltada a toda a população. E o sucesso dele já vai depender da frequência de exposição e do risco de adoecer diminuírem coletivamente. Então, são políticas que têm que ser mantidas constantemente. As campanhas de vacinação, elas têm que acontecer constantemente, porque é uma questão de saúde pública populacional, com enfoque populacional. Se a gente não faz a vacinação, nós vamos ter um problema de saúde em várias crianças. Se eu não dou a vacina do rotavírus, que é um vírus que a gente tem contato constante, se eu não dou a vacina da tuberculose, que a gente também tem um contato constante com a tuberculose, então o que é que vai acontecer? Várias crianças vão estar sujeitas a ocorrência dessa doença, certo? Então são políticas que têm que ter uma frequência elevada para que a gente consiga de fato diminuir a ocorrência da doença. Professora, mas o enfoque individual, ele pode ser trazido para o coletivo, né? Ou o coletivo sempre está relacionado a uma política pública, não está uma prática de... Não, o individual pode ser trazido pelo coletivo. Por exemplo, é o grupo de alto risco dos cardíacos. Mas a gente sabe que o que pode causar um problema cardíaco é o sedentarismo, né? É uma alimentação inadequada, rica em gorduras. Então pode haver a promoção, né, de uma política pública voltada para o grupo de alto risco, mas que no final das contas ela tem um papel, um enfoque o quê? Populacional. Porque ela quer prevenir que outros indivíduos tenham aquela doença, certo? Por quê? Pelo desenvolvimento dos hábitos. Se fosse uma ação focada para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que já têm, para tentar uma... Aí é individual. Exatamente.
Então, ambas as estratégias de prevenção e controle, elas têm vantagens e desvantagens, né? E os seus enfoques, eles são complementares. Em geral, se o risco de adoecer ou apresentar um dano à saúde se concentrar em um grupo específico identificável da população, como costuma ocorrer numa situação de epidemia, o enfoque individual é o mais apropriado. Já se, pelo contrário, o risco está amplamente distribuído entre toda a população, é necessário aplicar um enfoque populacional. Então, a resposta sanitária significa que os indivíduos em maior risco possam se beneficiar de intervenções intensivas no marco de aplicação de uma estratégia populacional que beneficie a população em seu conjunto. Que foi que aconteceu lá na pandemia da Covid-19. O que é que a gente observa aqui? A gente percebe, né, que a Covid, ela tem um dano maior à saúde em grupos específicos. Era o que a gente tinha lá, os grupos, né? Idosos, os que tinham a asma e tal, esqueci os grupos, comorbidades. Então, o ideal era conter esses grupos, né? Esses grupos individuais. Por quê? Porque se trata de um enfoque individual. É aqui que a gente vê que sempre tem essa interseção, né, entre o individual e o populacional. Só que o que acontecia na pandemia da Covid-19? Apesar da gente ter os grupos e poder fazer o enfoque individual e conter, qual o problema do vírus? Ele se disseminava muito rapidamente, né? Então, ia adiantar só conter os grupos? Não ia. Então, a gente precisava mudar o enfoque dos grupos e de forma individual para o enfoque coletivo. Então, mudou o enfoque para o coletivo e todo mundo teve que ficar em quarentena para evitar a contaminação daqueles grupos mais suscetíveis a danos mais graves, certo? Então, é por isso que a análise, a resposta sanitária, ela nunca vai se ater apenas ao tipo individual ou ao tipo populacional. Isso é uma teoria, né? Mas na prática a gente deve levar em consideração tudo aquilo que está por trás. Então, compreender que o impacto potencial do controle de um fator de risco não depende só da sua importância relativa, mas sim da prevalência de exposição a tal fator de risco na população. Então, isso permitiria justificar a adoção de uma estratégia populacional, como foi feito com a Covid-19. Então, a gente tem um teorema que embasa, né, essa estratégia, que é um grande número de pessoas com baixo risco pode originar mais casos de uma doença do que o reduzido número que tem risco elevado. Então, é por isso, a partir dessa análise mais densa, mais profunda, que fez-se os processos de quarentena. Oh, meu Deus. Como é? Se fossem as pessoas de risco adoecendo mais, ia acontecer igual a ebola. Agora, sendo pessoas que não têm tanta comorbidade, então é o risco. Porque era muito fatal. Assim, se eu pegou, morreu. Então, a mesma coisa da Covid, as pessoas com alto risco pegassem, elas iam morrer dentro da tentação. Então, o enfoque de alto risco nessa situação seria insuficiente para controlar o problema, né? Então, se a gente pegasse ali na Covid e só mantivesse os grupos de risco em casa, não ia solucionar, porque todo mundo tem que ir ao mercado para fazer compras. Então, alguém podia pegar a doença e passar para os grupos de risco. Então, ou era uma forma brusca, de fato, ou então não ia resolver a situação. Então, a adoção de uma estratégia populacional exige que muitas pessoas devam tomar precauções para controlar a ocorrência de doença em umas poucas. Ou seja, é pegar o macro, o populacional, e partir para a prevenção, a proteção dos grupos minoritários, né, os grupos de risco, no exemplo aqui da Covid. Então, a análise de tendências históricas de doenças, por exemplo, a gente teve um aumento da ocorrência de câncer de pulmão devido ao aumento do consumo do cigarro. A gente teve uma redução da expectativa de vida dos homens
lá na Rússia, né, desse estudo aqui específico, devido ao aumento do consumo de álcool, depois pós o URSS, né, pós-soviético. Então, tudo isso tem que ser analisado e destaca a importância de se planejar intervenções de controle e prevenção em saúde pública. Porque se viu que o processo estava aumentando, os homens estão consumindo mais álcool. Por que não desenvolveram políticas públicas para mostrar os impactos desse maior consumo? Houve um aumento do consumo de cigarro. Por que não desenvolveram, na época, políticas públicas para reduzir esse consumo? Não, estão querendo remediar hoje, né? Hoje que tem a obrigatoriedade lá na caixinha de mostrar, mas na época que começou o problema, ninguém quis resolver. É normal, tá na moda e tal, fumar. E agora não tem mais como solucionar, certo? Então, nós temos alguns tipos de prevenção, tá? Acho que dá pra gente ir mais um pouquinho até terminar a prevenção. Então, no sistema de serviços de saúde, a prevenção geralmente é classificada em 4 categorias ou níveis relacionadas com as diferentes fases do desenvolvimento da doença. Então, nós temos a prevenção primordial, a primária, secundária e terciária. Como o próprio nome diz, a primordial ela é voltada a evitar o surgimento e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais que contribuam para elevar o risco de adoecer, ou seja, seria a política de prevenção que deveria ter sido adotada lá na Rússia, quando iniciou o processo de consumo elevado de álcool e também o consumo elevado do cigarro. Mas não foi aplicada essa prevenção primordial e aí a gente tem que passar para as próximas. Então esse é o nível de prevenção mais recentemente reconhecido e tem grande relevância no campo da saúde populacional. As medidas contra os efeitos mundiais da poluição atmosférica, diminuir o consumo do fast food, que a gente sabe que tem muitas substâncias danosas. Então, isso que a gente vê hoje em dia, essa mobilização, né, que a gente vê, vamos diminuir a emissão de gases poluentes para não degradar a camada de ozônio, diminuir menos a atmosfera, vamos diminuir o consumo de fast food, não vamos dar isso para nossas crianças, porque isso faz mal. Então essa mobilização que a gente vê hoje, eu fico gesticulando, aí fica virando. Dá certo, né? Pelo menos a voz. Aí aqui no fast food, a gente também tem essa mobilização, justamente isso faz parte de uma prevenção primordial. Não foi do nada que começaram a falar isso, vamos falar isso aqui do nada. Não, tem todo um processo, uma programação, uma política pública por trás desse processo de mobilização, que vai colocando na mente das pessoas o quanto é danoso. Daqui a gente pode falar também do quê? Do consumo dos descartáveis, né, dos plásticos. Hoje a gente já vê que a maioria das cidades já tem a lei que proíbe o uso de canudos, de plástico e tudo. A maioria das cidades já adotou essa lei. Agora é só canudo de papel, copo de papel, nos restaurantes e tudo mais. Então isso é o quê? Isso foi do nada? Começaram do nada? Não. Esse processo de conscientização da poluição plástica veio desde lá do processo das políticas públicas, analisando os danos que causavam e aí foi propagando essas políticas. E aí nós temos a prevenção primária. Já a prevenção primária vai ser voltada para o quê? Para limitar a incidência de doença mediante o controle das suas causas e dos fatores de risco. Vai envolver medidas de proteção à saúde, em geral através de esforços pessoais e comunitários, a imunização, a pasteurização do leite, a cloração da água, o uso de preservativos, a modificação de fatores comportamentais de risco, certo? Por exemplo, estimular os indivíduos a fazerem atividade física, estimular os indivíduos a se alimentarem melhor. Então faz parte, meu irmão. Porque eu fico tentando ler aqui para arrancar meus cabelos tudinho. Então faz parte desses fatores de a modificação desses hábitos, né, desses comportamentos de risco. Então imunização, as campanhas de vacinação é um tipo de prevenção primária, certo?
A pasteurização do leite, para que o leite não venha contaminado, também é um tipo de prevenção primária. O tratamento da água, para que ele chegue às nossas casas, também é um tipo de prevenção primária, que é justamente para tentar controlar a causa das doenças. Se eu adiciono cloro na água, se eu entrego às pessoas uma água tratada com cloro, o que é que vai acontecer? Os micro-organismos, eles não vão, né, de certa forma, conseguir se proliferar devido à presença danosa do cloro. Se eles não se proliferam, não vou ter a ocorrência das doenças disseminadas por água contaminada, tá? Então, é a prevenção primária através do controle dessas situações que tem, por exemplo, como os exemplos aqui. E a prevenção secundária, né? A prevenção secundária já vai ser voltada à cura das pessoas enfermas e à redução das consequências mais graves da doença mediante a detecção prévia e o tratamento precoce dos casos. Qual é o objetivo da prevenção secundária? Não é reduzir a incidência da enfermidade, mas sim reduzir a sua gravidade e a sua duração. Assim, reduzir as complicações e a letalidade dessa doença. Então, os programas de triagem, né, rastreamento populacional, como as campanhas do exame do Papa Nicolau, para ver se detecta o câncer de colo de útero. Então, isso é um tipo de prevenção secundária. É uma detecção prévia de uma doença através de campanhas para tentar fazer o tratamento precoce. Um tratamento precoce, ele pode o quê? Diminuir os sintomas, né? As consequências da doença e diminuir até mesmo a letalidade. Se eu detecto o câncer de colo de útero no início, eu tenho uma probabilidade muito maior da mulher se curar do que se eu detecto já num grau, numa fase elevada, certo? Então, a prevenção secundária está envolvida a isso. Campanhas que a gente tem estão relacionadas a isso, a detectar as doenças previamente para já iniciar o tratamento e reduzir as consequências e a mortandade. E a prevenção terciária. Então, a prevenção terciária ela já vai ser voltada à redução do progresso e das complicações de uma doença, já estabelecida mediante a aplicação de medidas orientadas a reduzir as sequelas ou deficiências acarretadas pela doença, minimizar o sofrimento, facilitar a adaptação dos pacientes ao seu ambiente. Então, vai ser um aspecto importante, por quê? Porque ele é terapêutico, né? Ele está relacionado à terapia, por exemplo, às terapias ocupacionais, à medicina reabilitadora. Então, essa prevenção terciária vai envolver uma atenção médica de boa qualidade e é difícil de separar do próprio tratamento da doença, certo? Então, o que é uma prevenção terciária? É tentar fazer com que o paciente que já está doente, né, que não tem mais como prever ou adiantar a doença que ele está, é tentar fazer ele se sentir um pouco melhor, além das medicações. Então, não é só dar o remédio para aquele sinal, para aquele sintoma que ele tem, é fazer os outros métodos para que ele se sinta bem. Por exemplo, a terapia do riso, né? Das crianças que estão com câncer, as crianças estão lá fazendo quimioterapia, tomando as medicações, internadas o tempo todo para tentar se recuperar, para tentar ficar bem. Aí vem a terapia do riso para ajudar nesse processo. É uma forma de melhorar a situação em que elas estão. Então, é tentar fazer com que elas se sintam melhores do que elas vão se sentir com apenas a medicação. Então, a gente tem nesse ponto da prevenção terciária também, que obviamente tem os tratamentos e terapias físicas, práticas, né? Mas a gente tem principalmente a ação dessas terapias psicológicas, que tem um fator muito bom. É aí que cabe o quarto e o quinto? O quarto e o quinto o quê? Nível de prevenção? Não tem. Não, são 4 níveis. É o primordial, o primário, o secundário e o terciário. Porque ano passado a gente teve um PBL sobre isso e eu acho que eu vi o quarto. Tinha quarto e quinto. Eu só não lembro do quinto. O quarto era o tratamento do profissional da saúde. Não, o quarto é a reabilitação de saúde. Aí, Por exemplo, a gente tem planejamento para fazer o setor quarto. Então, é porque aí eu começo a mudar o que a gente viu primário, secundário, terciário e o quaternário. Esse aí é como se fosse o quaternário. É, como se fosse o quarto. Então, o quinto, eu acho que é Que é a o reabilitação
Esse do profissional não... Como é que tem o Tá voltado para o profissional. assistência médica ao profissional? Medidas paliativas se encaixam aí na prevenção terciária. Não ouvi. Medidas paliativas se encaixam na prevenção terciária. É para tentar, né? Quando a pessoa já não tem mais jeito, aí você faz as medidas paliativas para tentar fazer o indivíduo se sentir melhor. Então, é essa forma de prevenção terciária de danos maiores que possam acontecer, tá? Pronto. A gente para depois desse, tá? Então, a perspectiva ampla da resposta social aos problemas de saúde que acabamos de ver, ela pode e deve ser aplicada na prevenção e no controle das doenças na população. Sejam essas doenças agudas, doenças crônicas, doenças transmissíveis ou não transmissíveis. Então, é aqui onde exatamente a epidemiologia, exercendo seu papel mais importante na busca das causas e fatores de risco associados à doença, chega ao bem-sucedido controle de muitas doenças na população. Então, a gente não tem uma propagação gigantesca de gastroenterite, apesar da gente ainda ter, né, mas por questões de higiene, falta de saneamento básico em alguns pontos, porque nós temos políticas públicas voltadas para isso, nós temos o tratamento da água em algumas regiões, nós temos o saneamento básico para a maioria da população. Se você for comparar, por exemplo, o Brasil, né, que eu já vi um estudo sobre isso, e alguns países da África, o Brasil ele tem um acesso ao saneamento básico infinitamente maior do que alguns países lá na África. Então, é excelente, nossa, é espetacular. Não, a gente sabe que tem pessoas que não têm, de fato, acesso ao saneamento básico. Mas, pela magnitude do nosso país, em questão territorial, de quantidade de pessoas, a gente tem até uma relativamente boa esse acesso a tratamento sanitário, tá? Então, a gente vai partir agora para a promoção da saúde, que a gente começa depois do intervalo, tá? Pode ser? No intervalo? Então, continuamos agora com a promoção da saúde. Nós já vimos como é que as políticas públicas, a epidemiologia está relacionada à prevenção das doenças. Mas como é que nós podemos promover a saúde, além de prevenir que as doenças aconteçam, né? Então, diante da ampliação do conceito de saúde, da visão de que fatores políticos, sociais, ambientais e comportamentais influenciam os estados do adoecimento, a promoção da saúde ela surge como uma concepção que ultrapassa os serviços assistenciais e compromete-se com a determinação da doença, sendo intersetorial, ou seja, é o que? É multidisciplinar, certo? Então, diferentemente do conceito de prevenção, a promoção não se restringe à doença, mas tem o objetivo de melhorar a saúde, o bem-estar geral da população, certo? Então, promover a saúde não significa prevenir que uma doença aconteça. É diferente, como é o que a gente vai ver. Então, a promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e da sua saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Então, a promoção da saúde está diretamente relacionada, principalmente relacionada, obviamente, que nós temos políticas públicas, nós temos a ação de programas por trás desse processo, mas ela está principalmente relacionada ao indivíduo, a como ele pode atuar na sociedade, no meio em que ele está habitando para melhorar a sua qualidade de vida e dos que habitam ali, dos que formam a sua comunidade. Então, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e os grupos, eles devem saber identificar as aspirações e satisfazer necessidades, modificando favoravelmente o meio ambiente. Então, nesse sentido, a saúde se apresenta como um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor de saúde ou do setor público relacionando aí a política. Ela vai para além, é um estilo de vida
que vai para a direção de um bem-estar global. Isso aqui foi determinado, nessa definição foi dada pela Organização Mundial da Saúde desde 1986 e é utilizada até hoje. Então tem, obviamente, a ação política, tem, obviamente, a participação dos profissionais de saúde, das instituições de saúde, mas tem, principalmente, a ação do indivíduo e da comunidade na qual ele está inserido para que essa promoção à saúde aconteça. Então, é o autocuidado, é a participação popular nas decisões de saúde, no caráter tanto individual como no coletivo. Então, é a participação do líder da comunidade, de dizer o que é que está faltando, o que é que está causando prejuízos. A gente viu no início da aula que as doenças, os prejuízos à qualidade de vida do indivíduo podem vir desde prejuízos físicos a prejuízos mentais. Então, o líder da comunidade, ele chega lá e diz, olha, está faltando um lazer, né? A falta do cultural, que a gente viu que também é um determinante social das doenças. Então, está faltando algo cultural. Então, vamos inserir alguma política pública que traga algum lazer, alguma atividade cultural para a minha comunidade, para que isso favoreça, promova a saúde da minha comunidade, tá entendendo? Então, essas são ações em que a gente tem a promoção da saúde acontecendo diretamente. Então, a ideia de que a saúde está relacionada com a qualidade de vida vai ganhar força com a Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, que foi realizada no Canadá em 1986. Então, esse evento gerou como produto a chamada Carta de Ottawa, né? Que eu acredito que vocês já conheçam. Que aqui no Brasil teve repercussões importantes na idealização e na regulamentação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, no Brasil, o conceito de promoção da saúde, o conceito ampliado de saúde e os determinantes sociais estão contemplados na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica da Saúde, número 8.880 de 1990 e em vários outros documentos. A gente sabe que tem lá, na nossa própria Constituição, não sei se vocês entendem de direito, mas existe uma coisa no direito que diz que as pessoas, os indivíduos, têm direitos fundamentais, que são inerentes a todo e qualquer indivíduo. Então, ele tem direito à educação de qualidade. Ele tem direito, tem várias coisas determinadas na nossa Constituição, que é um direito fundamental, ou seja, ele é exigido para todo e qualquer indivíduo. E um desses direitos é o direito à saúde, à boa qualidade de vida, bem como qualidade do ambiente no qual está inserido. Então, se eu tenho direito, constitucionalmente falando, de ter saúde, de ter uma boa qualidade de vida, de ter um ambiente saudável, então eu preciso de políticas públicas e todas as outras metodologias e ferramentas que possam vir a favorecer o acontecimento desse direito fundamental, tá? Então, em 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde, que é o que a gente conhece por PNPS, que propõe a articulação sujeito coletivo, né, individual coletivo, público privado, tanto instituições públicas como privadas, e o Estado e a sociedade, para a redução do risco e do dano no processo de adoecimento. Então, a PNPS foi redefinida pela portaria tal, de 2014, que define como objetivo geral, em seu artigo 6º da PNPS, promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Então, o intuito da Política Nacional de Promoção da Saúde é justamente melhorar a saúde do indivíduo, né? Que seja prejudicada através dos determinantes sociais que a gente viu anteriormente, que foi aquela imagem lá do círculo que tem vários determinantes envolvidos. Então, ela vai evitar que a doença aconteça de forma geral. Então, quais são as novas diretrizes da nova PNPS lá desde 2014?
Então, primeiro, articulação intra e intersetorial para ampliar a atuação sobre os determinantes e condicionantes da saúde. O planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde com base no reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades. Então, é o desenvolvimento de programas de promoção à saúde que sejam voltados, por exemplo, a uma comunidade indígena. Então, eles têm demandas específicas. A comunidade que eu dei o exemplo, que está precisando de fatores culturais, de lazer, né? Então, eles têm demandas específicas. Então, deve fazer o planejamento com base no reconhecimento do contexto local, do contexto específico ao qual está sendo avaliado. Incentivo à gestão democrática, participativa e transparente. É por isso que muitas vezes nas equipes que formam esses grupos que vão fazer essas avaliações para produzir as políticas, os programas de promoção à saúde, a gente tem o quê? A multidisciplinaridade, né? Então, nós temos profissionais da saúde, mas nós temos também os profissionais do direito, nós temos também os profissionais engenheiros ambientais, para compreender o que é que está funcionando no meio ambiente. Então, a gente tem profissionais de todas as áreas para atuar, para que a gestão desse processo de promoção à saúde seja, de fato, democrática, participativa e transparente. Ou seja, a gente sabe que toda vida que a gente ouve uma história, a gente sempre pensa, tem dois lados, né? Tem um lado de quem falou e tem um lado de quem ouviu. Então, é a mesma coisa. Se você está ali querendo promover algo bom para o indivíduo, para a sociedade, você tem que ouvir todos os lados possíveis, porque a partir do momento que você faz isso, você faz uma metodologia mais eficaz, mais eficiente nesse processo de promoção da saúde. Ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde. Estímulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a promoção da saúde. Então, as pesquisas científicas ali na base da atenção primária, pesquisando o que é que está causando os problemas, o que é que pode vir a causar doenças, faz parte também da promoção da saúde. As pesquisas científicas, os trabalhos que são publicados, também vão servir de base no processo do desenvolvimento de um programa de promoção à saúde. Temos também, né, a diretriz do apoio à formação e à educação permanente e incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades individuais e coletivas para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável, né, que é para permitir um meio ambiente de qualidade para esse indivíduo, para a sociedade, que vai interferir diretamente na qualidade de vida e na saúde do indivíduo. Incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, né, a atenção básica, e organização dos processos de gestão e planejamento para fortalecer e promover a implantação do Programa Nacional de Promoção à Saúde com compromissos e corresponsabilidades para reduzir a vulnerabilidade e os riscos de saúde vinculados aos determinantes sociais, que é meio que repete o que a gente tinha falado anteriormente. Tá quase acabando, tá, gente? A gente vai ver só aqui os 10 pontos, aí depois... Mas são 10 pontos mesmo. Eu percebi que vocês riram achando assim que... não são 10, mas são 10. São 10 mesmo. Então... O CONAS, né, com base no quadro demográfico e epidemiológico do país, propõe as seguintes medidas para a efetivação da política de promoção à saúde. Então, quais são essas medidas? Primeiro, concentrar os esforços políticos e técnicos, recursos e trabalho criativo para o enfrentamento dos problemas de saúde mais relevantes, traduzidos pelos índices de mortalidade e potencial de morbidade, hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, diabetes, né, acidentes e violência, certo? Acidentes aqui, acidente de trânsito, né, ou acidente de trabalho, e também a violência, seja ela urbana, doméstica. Qual a segunda medida? Adotar medidas formais
que instituam em todos os níveis de governo mecanismos claros e definidos de articulação intersetorial, ou seja, de várias áreas, com capacidade de ação sobre os determinantes sociais da saúde e sobre os fatores que influenciam diretamente o nível de saúde e bem-estar da população. É o que está dentro das diretrizes, né? É ter sempre essa base multidisciplinar quando for desenvolver alguma política, algum programa de promoção à saúde. Terceira medida, estabelecer essas medidas intersetoriais no plano dos marcos legais sobre os fatores que interferem diretamente sobre as diferentes manifestações de violência, ou seja, homicídios, agressões interpessoais, suicídios, acidentes de trânsito, com especial atenção para o aumento exponencial daqueles que envolvem motocicletas, né? Então a gente viu já a parte voltada para a violência, só que aqui o que é que ele traz? Que essas medidas elas estejam dentro dos marcos legais. E aqui a gente não vai envolver só o marco legal que está dentro da Política Nacional de Promoção à Saúde, não. Vai envolver toda a legislação nacional, obviamente. Porque tudo isso é a legislação de trânsito, certo? Então, por isso que a gente tem que ter essa multidisciplinaridade. Porque todo estudo tem que ter uma pessoa que tenha o conhecimento das áreas do direito, para quando for desenvolver, não ferir a legalidade de nenhuma legislação. Quarta medida, aprofundar as medidas de controle sobre a indústria alimentícia, a exemplo do que já está em curso com a redução dos níveis de sal nos produtos de panificação, regulamentando com maior rigor e precisão os níveis de sal, açúcar e gordura dos alimentos industrializados. Isso aqui também entra o quê? A exigência de se adicionar iodo, né, no sal de cozinha para evitar os problemas lá com a tireoide. Então isso faz parte dessas medidas de controle que compõem as diretrizes do Programa Nacional de Promoção à Saúde. 5 e 6 já. Aperfeiçoar as medidas de desestímulo ao consumo excessivo do álcool, integrando as ações intersetoriais e estabelecendo objetivos claros e bem definidos, inclusive quanto ao calendário para sua efetiva implementação. Que são aqueles programas que a gente está acostumado a ver aí, né? De, vamos estimular um hábito mais saudável, vamos acabar com o consumo de álcool, mostrar os impactos que o fumo tem. Então é o que está relacionado juntamente com as medidas de controle e prevenção. Sexto, promover a equidade desde o início da vida por meio da oferta de um conjunto amplo de políticas, programas e serviços para a promoção do desenvolvimento da primeira infância. Isso, desenvolvimento na primeira infância de qualidade, né? Então, agregar aos programas de sobrevivência infantil componentes de promoção do desenvolvimento socioemocional, cognitivo e da linguagem. Então, é por isso que na legislação a gente tem, além disso ser feito pelo acompanhamento do médico da família, né, e tudo mais, fazer esse acompanhamento infantil, lá na escola a gente também tem esse acompanhamento, né? Então, na escola nós temos o psicólogo, nós temos aqueles que também vão fazer esse papel de promover a saúde através de impedir que os determinantes sociais, como problemas psicológicos desencadeados pelo bullying, aconteçam. Então, esse psicólogo, as ações realizadas dentro da escola para evitar que isso aconteça, são ações de promoção à saúde, então associadas a esse processo. 7 e 8. Buscar os meios financeiros e organizacionais para apoiar a estruturação e o funcionamento de núcleos de promoção da saúde nos estados e municípios, com a formação de grupos técnicos com conhecimentos, habilidades e competências para efetivar a articulação intrasetorial e intersetorial. Então, é justamente, não adianta de nada eu ter uma grande equipe, né? Ter profissionais de todas as áreas, a gente está querendo construir um trabalho lindo, massa, mas eu não tenho nenhum recurso. Então, do que adianta, né? Acontece, né? É o que a gente faz ver.
Então não adianta, a gente precisa também do investimento, dos recursos financeiros para que dê certo. A gente precisa que coloque cortinas aqui para que consiga visualizar o material, entendeu? Me disseram que eram 24 alunos, tem 24 alunos que são potenciais médicos, que vão principalmente, pelo que me disseram, voltados para a atenção primária à saúde, que é o que a gente mais precisa, a gente mais demanda. Então, 24 médicos da APS, e a gente tem que fornecer qualidade de ensino, qualidade de estrutura, para que eles se tornem profissionais tão bons, com uma base tão boa, que façam um serviço de ótima qualidade, entendeu? Então, tem que ter o recurso para um projetor de qualidade, tem que ter o recurso para uma cortina, entendeu? Mas, a gente não faz milagre. Tem uma equipe muito boa por trás que está tentando e aos poucos vai acontecendo. Então é por isso que a gente tem ainda os problemas da ocorrência de doenças e tudo mais, porque por mais que a gente tente, são a passos de formiga, né? É devagarzinho que vai construindo o processo. Eu não falei o 8. Integrar efetivamente as ações de grupos técnicos à estrutura da atenção primária à saúde. Equipes de saúde de família, núcleos de apoio à saúde da família, promovendo a articulação intra e intersetorial com o concurso da comunicação social direcionada à promoção da saúde para diferentes atores, gestores, profissionais de saúde, comunidade. Então é passar esse programa de promoção à saúde não só ao agente de saúde, ao profissional de saúde que está ali dentro, mas foi o exemplo que eu mencionei. A gente também tem líderes na comunidade, né? Então isso também tem que ser repassado a esses que têm um contato mais pessoal, tem um contato mais direto, ouve mais o que é que o indivíduo está falando. Então ele vai ter uma capacidade melhor de passar esse processo, essa política de promoção à saúde, porque ele tem uma intimidade que muitas vezes os profissionais de saúde e os outros profissionais envolvidos no processo não têm. 9 e 10, eu disse que ia ser bem rapidinho. Promover de modo integrado entre as 3 esferas de governo ações que estimulem e apoiem a prática regular de atividade física, por exemplo, integrando ações intra e intersetoriais, aquelas relacionadas à mobilidade urbana, à segurança, estimular a implantação do autocuidado apoiado no âmbito da atenção primária à saúde, especialmente no trabalho das equipes de saúde da família. Então aqui envolve tudo aquilo que vai trazer qualidade de vida, né? É a estrutural, urbano, né? Das ruas, então é tudo que vai trazer qualidade de vida, não é só eu vou acompanhar aqui, vou fazer as campanhas de vacinação. Não é só isso que o indivíduo precisa. Para que ele fique livre de doenças, ele precisa de um ambiente familiar saudável, ele precisa de um ambiente de trabalho saudável, ele precisa de um ambiente de estudo saudável e ele precisa de um ambiente onde ele vive, onde ele transita também saudável. Então é tudo isso que a gente tem que interconectar. E por fim, estabelecer no âmbito do SUS a metodologia de avaliação permanente sobre as ações estabelecidas, com clareza quanto à periodicidade e ao método de aferição dos resultados e correção de rumos. Não adianta pegar essas 9 medidas e implantar para tentar promover a saúde, reduzir a incidência de doenças, se a gente não checar se essas 9 medidas estão sendo eficazes. Então tem que haver a análise e o estudo se está sendo eficaz. A gente aumentou a frequência da visita fugiu o nome agora. Da ACS, que vai na casa do indivíduo 2 vezes na semana, de 1 vez na semana para 2 vezes na semana. Pelos resultados, a gente percebeu que a incidência de doenças melhorou bastante. Então tem que haver uma metodologia eficaz na análise dos resultados, ou seja, correlacionar o que foi implantado com o que a gente está tendo como resultado. Se não tiver essa análise, a gente nunca vai saber se está sendo
eficaz ou não, se está tendo mesmo uma análise multifatorial, multidisciplinar. Então tem que ter a análise no final das contas, até mesmo para dizer, olha, pode continuar investindo, não tem o recurso financeiro que está sendo dado para isso, então pode continuar investindo porque está dando retorno. Se não, investe em outra coisa que vá possivelmente dar o retorno, certo? Então, desse ponto de vista, o papel da APS no processo da saúde e doença, né, da atenção primária à saúde, especialmente da equipe de estratégia de saúde da família, é ser educadora em saúde e conjuntamente saber o resultado que quer atingir em cada situação. É preciso fundamentalmente contribuir com a autonomia dos sujeitos no sentido de que cada um seja protagonista de sua produção de saúde. Então a gente tem um objetivo, então quando a gente for lá se reunir, discutir, a gente tem, olha, essa política aqui de promoção da saúde, eu tenho como objetivo isso. Depois que ela é realizada, o que foi que eu obtive? Das metodologias que foram discutidas na reunião, houve alguma modificação? Talvez tenha sido essa modificação que tenha favorecido essa eficácia maior desse programa de promoção à saúde. Existe liberdade daqueles que compõem a equipe para fazer essas pequenas modificações, essas adaptações? Então, um exemplo simples, básico, a gente faz o programa de promoção à saúde, em que faz uma palestra aqui falando, eu falando desse jeito. Se tiver uma pessoa mais ou menos leiga, ela não vai ser impactada por esse processo de promoção à saúde, que ela não vai entender. Então, se eu pego o líder da comunidade, ele já fala na linguagem, já fala do modo que a pessoa entenda, isso vai melhorar. Então, a gente precisa ter essa liberdade para que todos aqueles que compõem a equipe de promoção à saúde consigam efetuar esse processo de forma mais eficaz a partir da análise prévia que eles fazem, tá? Então, ao prestar assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade, há que se considerar quem é ou quem são os usuários, como se apresentam na situação de necessidade de saúde, os seus direitos, os seus deveres, os seus valores, as prerrogativas. Então, o ser humano é complexo e não há como abranger a sua totalidade por uma única definição. Mesmo que se considere a pessoa um ser biopsicossocial e espiritual, não se consegue expressar toda a sua individualidade e singularidade. Não sei porque todos os pontos desapareceram. Então, os profissionais da saúde aprendem sobre estrutura e função humanas pelo estudo da anatomia, da fisiologia, da psicologia e etc., né? Além das várias maneiras de assistir, de abordar e se relacionar profissionalmente com o indivíduo, a família ou a comunidade. Então, é muito importante que vocês entendam a teoria da patologia, o que é que está acontecendo, os mecanismos a nível fisiológico, anatômico, e entender as lesões e tudo mais, nível microscópico e macroscópico, mas vocês vão atender pessoas, né? Então, é preciso também compreender a importância do olhar para o indivíduo, para o ser humano e tudo aquilo que está por trás, ou seja, os determinantes sociais daquele indivíduo. Então, tem que ter o olhar biológico, né, bioquímico, patológico, mas tem que ter o olhar humano, o olhar antropológico também dessa situação, tá? Então, para finalizar, eu quero assim que vocês reflitam, né, que vocês se questionem. O que é que vocês têm, quais são os determinantes que vocês acham que são os principais determinantes sociais de algumas doenças? O que é que vocês têm feito para promover a saúde na comunidade que vocês estão lá? Ou o que é que vocês veem, né? Eu vejo muito a agente de saúde indo na minha vizinhança e tudo mais. Então, observe. Eu ter a minha ação, não tem. Professora, eu acho que eu não faço nada. Às vezes a gente acha que não faz nada. Mas, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer a reciclagem, né? De separar o lixo. E isso já tem um impacto muito grande positivamente no meio ambiente. Quando a gente olha para a Constituição, para a nossa legislação, a gente sabe que a qualidade de vida está diretamente atrelada à qualidade do meio ambiente. Então, você está fazendo alguma coisa. Então, eu não, de jeito nenhum, eu jogo lixo no chão.
Então, você não está contribuindo para o aumento do entupimento de bueiros e tudo mais, que favorece a proliferação de doenças quando tem enchente. Então, todas essas pequenas ações são alguma coisa. Obviamente, quando vocês chegarem lá na frente, o impacto das ações de vocês vai ser muito maior. Mas o que eu quero é que vocês reflitam e se questionem o que é que vocês têm feito e o que é que vocês têm visto acontecer nesse processo de prevenção da saúde, no processo de promoção à saúde. O que é que vocês observam onde vocês vivem que determina as condições de doenças lá na comunidade onde você mora. Você vê que tem esgoto a céu aberto, você vê que tem uma população muito grande de gatos, e aí você percebe que tem uma incidência grande de toxoplasmose. O que é que vocês veem como determinante de doença? Onde eu moro não tem nada, nenhum lazer, e eu percebo que fica todo mundo dentro de casa, frente às telas, né? E aí começa a ter o problema da obesidade e tudo mais. Então são processos indiretos e também diretos que acontecem. Então o que vocês observam? O que vocês refletem quanto a isso? Entendeu?